O livro do Apocalipse talvez seja o livro mais polêmico em toda a Bíblia Sagrada, porque por causa das interpretações e das visões que o Apocalipse nos fornecem. As interpretações do Apocalipse são várias. Vamos exemplificar aqui 4 tipos de interpretação que os teólogos utilizam. A visão, por exemplo, preterista. O Apocalipse fala sobre eventos passados. O livro foi escrito, em primeiro lugar, e principalmente para os cristãos do primeiro século, sob o poder e a perseguição de Roma. É uma forma de se interpretar o Apocalipse. Os preteristas usam esse tipo de interpretação. A visão futurista. O Apocalipse fala sobre eventos futuros. Os eventos descritos no Apocalipse foram preditos para se concretizarem no futuro distante, pelo menos do ponto de vista dos leitores originais. Então, o foco está nos eventos que ainda virão, incluindo tempos de a chamada Grande Tribulação. É a visão futurista. Os intérpretes utilizam este tipo de interpretação. A visão historicista. O Apocalipse fala sobre a história. O Apocalipse descreve os principais acontecimentos da história que se estendem desde a morte e a ressurreição de Jesus até o seu retorno como juiz. Esta é a visão historicista que os intérpretes utilizam. A visão idealista. O Apocalipse fala sobre princípios atemporais. O Apocalipse não está falando de um tempo específico, ele está falando sobre um padrão de eventos ou tendências que serão repetidos ao longo da história, como um encorajamento para o povo de Deus de todos os tempos que enfrentam perseguição. Por que nós estamos realizando esta introdução? Porque nós iremos falar sobre as 2 testemunhas do livro do Apocalipse. E aí você, caro telespectador, possa tirar a sua própria interpretação, possa ver o que o texto bíblico está falando. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito, já te peço que se inscreva no canal. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha para que esse vídeo seja ranqueado em alto nível e ele chegue a muitas outras pessoas. E por que você deve se inscrever nesse canal? Porque aqui neste canal nós divulgamos a palavra de Deus, palavra esta que transforma vidas. Veja então o que diz o texto bíblico sobre as 2 testemunhas. Está escrito desta maneira: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretender lhe causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles,
realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao 13. Quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? É isto que nós iremos narrar a partir de agora. Quem são essas 2 testemunhas, como nós estamos vendo no texto bíblico? O que está escrito sobre essas 2 testemunhas vai nos fornecer subsídio para que nós venhamos entender e chegar a uma conclusão de quem realmente são essas 2 testemunhas. Você que está assistindo este vídeo, que está ouvindo esta mensagem, deixe aí nos comentários aí embaixo quem são essas 2 testemunhas e compartilhe esta mensagem com 2, com 10, com 20 pessoas, para que elas também possam compreender o que diz as Escrituras. O autor do Apocalipse informa que as 2 testemunhas recebem poder divino para profetizar por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então veja, essas 2 testemunhas, elas irão profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio. E a vestimenta não é uma vestimenta comum dos nossos dias, é uma vestimenta semelhante a profetas do Antigo Testamento. Em seguida, as 2 testemunhas são identificadas com 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Mais à frente, nós estaremos falando sobre essas 2 oliveiras. Também é dito que se alguém fizer mal às 2 testemunhas, sairá fogo de suas bocas. Esse fogo devorará os seus inimigos, pois quem lhes fizer mal deverá ser morto imediatamente, morrerá na mesma hora. Além disso, também é dito que as 2 testemunhas recebem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias das suas profecias. Então veja que serão pessoas com poderes sobrenaturais que irão atormentar os que habitam na terra por 1260 dias. Elas também têm poder para converter as águas em sangue e para ferir a terra com todas sortes de pragas. Vai analisando aí quem são essas 2 testemunhas e o poder que essas 2 testemunhas exercerão nos dias das suas profecias. Mas, quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra as 2 testemunhas. Essa besta vencerá as 2 testemunhas e as matarás. Então, os corpos das 2 testemunhas ficarão expostos na praça da grande cidade. Essa grande cidade é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, onde Cristo também foi crucificado. Então, nós podemos dizer que se trata da cidade de Jerusalém. É isto que o texto bíblico está nos fornecendo. Os corpos das 2 testemunhas serão vistos por homens de todas as partes da terra por um período de 3 dias e meio. Eles ficarão na praça em Jerusalém por 3 dias e meio, é o que a Escritura está nos dizendo, está nos fornecendo. Também não será permitido que seus corpos sejam sepultados. Então, as pessoas celebrarão a morte
das duas testemunhas. Eles presentearão uns aos outros, porque a profecia das duas testemunhas tinha atormentado os habitantes da terra. Mas, depois de 3 dias e meio, Deus concederá o espírito de vida novamente às duas testemunhas. Elas se levantarão e os homens ficarão aterrorizados. Por quê? Porque nunca viram fatos desta natureza. Então, os habitantes da terra ouvirão uma grande voz do céu chamando as duas testemunhas, dizendo: sobe para cá, sobe para cá. E assim elas subirão ao céu em uma nuvem, na presença de todos os seus inimigos. Eu quero fazer aqui um adendo. Esta palavra nuvem, na verdade, significa nave ou espaçonave. Quando as duas testemunhas forem ressuscitadas e que a voz do céu dizer: sobe para cá, naquele mesmo momento passará uma espaçonave em velocidade astronômica e as duas testemunhas subirão aos céus em uma espaçonave celeste. Quando isto acontecer, os homens ficarão atemorizados e aterrorizados, porque sabem que este evento eles vêm do Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Esta é a grande realidade. A partir de agora vamos procurar entender quem são as duas testemunhas, pois nós já narramos os eventos que elas irão efetuar durante o período da grande tribulação. As duas testemunhas são Enoque e Elias. É uma interpretação. Veja bem, eu quero que você deixe aí nos comentários quem são as duas testemunhas. Nós não estamos aqui afirmando quem são, estamos apenas demonstrando e te fornecendo subsídios para que você entenda quem realmente são essas duas testemunhas. Dentre todas as interpretações sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse, provavelmente esta seja a mais popular entre os cristãos. O principal ponto de defesa para que as duas testemunhas sejam identificadas como sendo o profeta Elias e Enoque diz respeito ao fato de que estes dois homens foram os únicos a estarem com Deus sem passar pelo crivo da morte. Então, quem defende que eles serão as duas testemunhas, afirma que estes dois homens foram guardados para essa missão final. O que você acha disso? Deixe aí nos comentários. Será no ministério das duas testemunhas do Apocalipse que eles finalmente experimentarão a morte. Veja, eu não estou afirmando, é uma forma de interpretação. Contudo, isto é apenas uma interpretação, como estamos falando. Muitos cristãos também não passarão pelo crivo da morte, como diz os textos bíblicos. As duas testemunhas são Moisés e Elias. É outra interpretação. Esta interpretação é bem semelhante à anterior, de Elias e Enoque. A diferença é que, ao invés de Enoque, a outra testemunha será Moisés. A principal defesa para que esta linha de interpretação fica por conta de que as duas testemunhas possuem características que lembram os dias desses homens na terra, no caso aí, Moisés e Elias. As duas testemunhas poderão ferir a terra com toda sorte de pragas e converter as águas em sangue, como no ministério de Moisés. Elas também terão poder para fechar o céu, para que não chova, assim como ocorreu nos dias do profeta Elias. Outro ponto utilizado nesta interpretação é o fato de que Elias e Moisés foram os personagens presentes na transfiguração de Jesus. Veja, isso está em Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31. E eis que dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Veja bem, Jesus não morreu dentro da cidade de Jerusalém. Os intérpretes utilizam esse argumento,
mas fora dos muros da cidade, no monte chamado Gólgota, ou Monte da Caveira. Então, para estes intérpretes, Elias e Moisés falavam da morte deles, que deveria se cumprir em Jerusalém, e não da morte de Jesus, que não se cumpriu dentro da cidade de Jerusalém. O flagelo de Cristo começou dentro de Jerusalém, mas ele foi ser executado e veio a morte no monte chamado Gólgota, o Monte da Caveira. Então, para esta forma de interpretação, que afirmam que as duas testemunhas são Elias e Moisés, é o fato de eles estarem conversando com Jesus e falando das suas mortes e não da morte de Jesus, porque as duas testemunhas morrerão, como diz o texto bíblico, dentro da cidade de Jerusalém, ao passo que Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém, fora dos muros. Esta argumentação é utilizada. Ainda sobre Elias, tanto esta interpretação quanto a anterior geralmente utiliza uma profecia de Malaquias para defender um possível retorno do profeta Elias à terra. Veja o que está escrito em Malaquias 4 e 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Os intérpretes utilizam que esta visão do profeta Malaquias seria uma referência a João Batista, que veio antes de Jesus assumir o seu ministério terreno. Mas veja a expressão, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E isto não é uma referência ao nascimento de Cristo Jesus, mas é uma referência ao período que é denominado dentro das Escrituras de grande tribulação. Então, eles utilizam esse argumento para dizer que o profeta Elias ainda não veio. Por outro lado, se nós interpretarmos os textos bíblicos, há uma referência que João Batista veio na virtude do profeta Elias. O que você acha dessa forma de interpretação? Deixe aí nos comentários aí embaixo se realmente seria as duas testemunhas do Apocalipse, Moisés e Elias. Outra forma de interpretação: as duas testemunhas são cristãos desconhecidos, ou seja, cristãos anônimos. Esta interpretação diz que as duas testemunhas do Apocalipse não serão personagens bíblicos conhecidos, ou seja, não serão personagens do Antigo ou do Novo Testamento. Na verdade, os dois profetas serão cristãos ainda anônimos, que serão levantados por Deus no período final, durante a chamada Grande Tribulação. Estes dois cristãos exercerão um ministério muito importante e especial. Eles atuarão no espírito e no poder de Elias e Moisés, mas não serão eles próprios. Isto seria algo semelhante ao que ocorreu no ministério de João Batista, que veio na virtude do profeta Elias. O que esta interpretação diz é que estes dois cristãos anônimos, que serão levantados como profetas, eles atuarão na virtude e no poder de Elias e Moisés, ou seja, da mesma forma que Deus utilizara Elias e Moisés no Antigo Testamento, ele utilizará estes dois cristãos, estes dois vultos sagrados, para profetizarem no período da chamada Grande Tribulação, exercendo grande influência sobre a terra. Outras interpretações sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Vejamos, outras importantes interpretações se destacam dentro da teologia reformada. Veja bem, dentro da teologia reformada, sobre quem são essas duas testemunhas do Apocalipse. Em comum, estas interpretações se apegam ao estilo literário do livro do Apocalipse, considerando especialmente o amplo uso de simbolismo. Lembra que eu falei de simbolismo no início? Eles utilizam este tipo de linguagem.
A primeira delas defende que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Veja bem, então estes teólogos utilizam estas linguagens simbólicas para dizer que as duas testemunhas é uma referência ao Antigo e ao Novo Testamento. Em outras palavras, as duas testemunhas são referências simbólicas utilizadas pelo autor do Apocalipse para se referir ao propósito central das Escrituras reveladas no Antigo e no Novo Testamento. Então essas pessoas acham que João Zebedeu estava utilizando referências simbólicas para fazer alusão ao Antigo e ao Novo Testamento. A segunda e mais ampla interpretação e aceita dentro da teologia reformada diz que as duas testemunhas são um símbolo da verdadeira Igreja de Cristo. As duas testemunhas, para este tipo de interpretação, representam no texto do Apocalipse toda a igreja militante ao longo dos tempos. Veja que eles não estão dizendo que é uma referência agora ao Antigo e ao Novo Testamento, mas a Igreja de Cristo que surgiu ao longo dos tempos, a partir da morte e ressurreição de Jesus. A igreja, ela entra em foco dentro da história, e para alguns teólogos da teologia reformada, as duas testemunhas é uma referência à Igreja de Cristo ao longo das eras. O que você entende disso? O que você acha desse tipo de interpretação? Deixe aí nos comentários. As duas testemunhas são as duas oliveiras. Apocalipse 11 e verso 4 diz que as duas testemunhas são duas oliveiras e dois candelabros que ficam diante do Senhor. O azeite vem do fruto da oliveira, já o candelabro representa a luz da presença de Deus. As duas testemunhas serão duas pessoas ungidas por Deus para testemunhar de sua glória no mundo. É a forma de interpretação que esses teólogos utilizam. A oliveira também simboliza produtividade, o que significa o ministério das duas testemunhas terá grande impacto de nível global, grande impacto de nível mundial. Toda a terra será atingida nos dias de suas profecias. Aprofundaremos esta interpretação. A comparação com oliveiras também tem paralelo com a profecia de Zacarias, do capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Está escrito desta maneira: o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das suas lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Esta interpretação de Zacarias diz que as duas testemunhas é uma referência a Zorobabel, que foi um líder de Israel nos dias do profeta, e também uma referência a Josué, o sacerdote que efetuava o sacerdócio durante esses dias. Nessa visão, o profeta Zacarias viu 2 oliveiras junto do candelabro do templo, fornecendo azeite para mantê-lo aceso. Quando Zacarias perguntou ao anjo o que a visão significava, ele lhe contou que as oliveiras representavam 2 homens escolhidos para servirem a Deus. Então veja que os teólogos utilizam esta interpretação de Zacarias para dizer que as duas testemunhas são Zorobabel e Josué, que aparecem dentro do livro de Zacarias. Veja, para nós concluirmos esta mensagem, Zacarias vai utilizar também
a linguagem do versículo 14. Ele diz da seguinte forma: então ele me disse. Ele aqui é uma referência ao anjo do Senhor. São os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Quem são esses dois ungidos? Os dois que aparecem no livro do Apocalipse, porque lá no livro do Apocalipse diz que esses dois homens que aparecem agora no livro de Zacarias, eles são as duas testemunhas que estão diante do Senhor de toda a terra. Veja o que está escrito: são estas as duas oliveiras e os dois candelabros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, se João, no Apocalipse, diz que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor, aí os intérpretes utilizam que isto é uma referência a Zorobabel e Josué, que aparece no livro do profeta Zacarias. O que você acha desta interpretação? Deixe aí nos comentários. Quem são essas duas testemunhas? É Elias e Enoque? É Elias e Moisés? É Josué e Zorobabel? É o Antigo e o Novo Testamento? Ou é a igreja militante de Cristo ao longo das eras? Eu não estou aqui defendendo nenhuma dessas teses, mas te apresentando estes argumentos de quem são as duas testemunhas. Você que ouviu esta mensagem, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha e que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.